Brasília, ao vivo agora, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, chama de lixo o projeto de lei que pune discriminação contra políticos. Catiúcia Sotomayor de volta por aqui. O que disse exatamente Calheiros, o que ele defende, Catiúcia? Adriana, o senador afirma que é obrigação do Senado conter o que ele chama de loucuras, se referindo ao texto aprovado pela Câmara que criminaliza a discriminação de pessoas politicamente expostas por conta do cargo e do trabalho que elas desempenham. Por exemplo, políticos, ministros do Poder Judiciário, integrantes do Tribunal de Contas da União, presidentes e tesoureiros de partidos políticos e até quem tem cargo comissionado. E ainda, essa condição do politicamente exposto dura por mais 5 anos a partir do momento que a pessoa deixar a função. O projeto também abrange familiares e colaboradores próximos, abrindo brecha para os chamados laranjas. A proposta prevê punições como pena de 2 a 4 anos de prisão e multa para quem discriminar os que sejam, por exemplo, investigados ou réus em processos em que cabem recursos, colocando obstáculo para a promoção funcional dessas pessoas. E também pune representantes de instituições financeiras que se neguem a abrir contas ou conceder empréstimo para políticos. Pelas redes sociais, Calheiros chamou o projeto de lixo. Escreveu: a lei Dani Lira é um lixo legislativo. Não há hipótese de passar no Senado Federal. Só faltou mudarem o plenário da Câmara, de Ulisses Guimarães para Eduardo Cunha, citando o ex-presidente da Câmara, que é pai da deputada autora da lei. O líder da maioria concluiu o post chamando a proposta de desenrola do Lira e disse considerar inacreditável que houve maioria de votos do MDB e do PT na Câmara quando o projeto foi aprovado por 252 parlamentares e ainda em menos de um mês de tramitação em regime de urgência. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já declarou que desconhece o texto e que vai definir com os senadores por quais comissões ele ainda deve passar, sinalizando que não será votado tão rapidamente em plenário no Senado. Eu volto com você. Ok, valeu, Catiúcia. Até daqui a pouco de novo. Amanda Klein, Renan Calheiros vem a público, então, reforçar a polêmica que gerou a possibilidade da criação desse projeto de lei, não é? E também aproveita nas suas declarações para alfinetar o seu desafeto, Arthur Lira. É isso, Adriana. Primeiro é preciso concordar com o Renan Calheiros. De fato, o projeto é um lixo, porque o PEPs, lá, essa categoria, né, de pessoas politicamente expostas, acaba virando uma casta de privilegiados, como se eles estivessem blindados de qualquer auditagem da Receita Federal, do COAF. Na prática, é isso que esse projeto cria, é o chamado benefício oculto. Dá um acesso privilegiado dessa casta de políticos e todo o seu entorno, familiares, assessores, durante um tempo longo, 5 anos após deixarem o cargo, a terem crédito e contas, abertura de contas em instituições financeiras. Isso os blinda, por exemplo, de qualquer exame ou de qualquer perícia do COAF e da Receita Federal. Pode acabar criando isso, porque a consequência seria que eles seriam, né, de alguma forma punidos, a Receita, o COAF, etc., ou as instituições financeiras que tentassem afastar políticos que, veja, são investigados. Não é qualquer político, é político que é investigado, então que está sendo processado em alguma instância da justiça. E o outro lado que você mencionou, Adriana, é essa pendenga, essa briga, essa contenda que sempre rola mesmo em Alagoas, é a República de Alagoas, Renan Calheiros de um lado, Arthur Lira de outro. Renan aproveita para alfinetar Arthur Lira e isso tem deixado graves consequências no Palácio do Planalto também, porque essa relação tão estremecida entre os dois acaba respingando até na base aliada e na tentativa de costurar uma base mais sólida para o governo Lula. Kobayashi. Bom, quem diria? Eu concordo com o Renan Calheiros e eu concordo com a Amanda. Só faltou falar uma coisa só, que esse projeto é apoiado pelo governo Lula. E aí os passadores de pano não falam sobre isso, porque o governo petista quer a aprovação desse projeto junto com o Centrão, com o MDB, inclusive MDB do próprio Renan Calheiros. Então há também uma vontade de blindar, na verdade, esses políticos, e não só os políticos, mas aquelas mais de 100 autoridades contempladas por esse projeto diante da opinião pública, diante dos atos e não atos, omissões de todo o público, né? Aliás, projeto que prevê a criminalização da discriminação de alguém deve ser para proteger pessoas que são geralmente discriminadas, pessoas vulneráveis.
mas ninguém vê por aí políticos sofrendo preconceito de nada. Aliás, políticos são as autoridades intocáveis, né? Enfim, é um projeto realmente vergonhoso, é um lixo que, nesse caso, o Renan Calheiros tem razão e não deveria ser aprovado, porque isso aí seria uma vergonha muito grande para proteger políticos. E quando você tem uma blindagem de um lado, você tem necessariamente o tolimento de direitos de outro lado. E quem está sendo tolhido nesse caso são as pessoas que não poderiam mais discriminar, entre aspas, estes políticos.